Mãe, está na hora de você sair de casa e começar sua própria vida. Essas foram as palavras que minha própria filha disse na minha cara durante o jantar de domingo. Palavras que ecoaram pela sala como um soco no estômago, vindas de alguém que eu criei sozinha desde bebê. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Beatriz, tenho 58 anos, e aquela era a casa que herdei dos meus pais quando eles faleceram há 15 anos. A mesma casa onde criei minha filha Patrícia sozinha depois que o pai dela nos abandonou quando ela tinha apenas 3 anos. A casa onde trabalhei duro para pagar cada tijolo, cada reforma, cada conta. E agora? Minha própria filha estava me dizendo para sair. Tudo começou naquele domingo de março. Eu havia preparado um almoço especial, lasanha, a favorita de Patrícia, porque ela havia dito que queria me apresentar, oficialmente, o namorado Leonardo, com quem estava saindo há 6 meses. Eu já o conhecia de vista, tinha conversado algumas vezes quando ele vinha buscar minha filha, mas aquele seria o primeiro almoço em família. Leonardo chegou com um sorriso simpático e uma garrafa de vinho. Alto, bem vestido, trabalhava como gerente em uma empresa de tecnologia. À primeira vista, parecia um bom rapaz. Durante o almoço, a conversa fluiu bem. Falamos sobre trabalho, sobre a cidade, sobre os planos deles como casal. Foi na sobremesa que tudo desandou. Mãe, na verdade, a gente queria conversar com você sobre uma coisa importante, começou Patrícia, trocando um olhar cúmplice com Leonardo. Eu e o Léo estamos pensando em morar juntos. Que maravilha, filha! Estou feliz por você, respondi sinceramente, já imaginando ajudá-la a procurar um apartamento. Mas a questão é que a gente estava pensando em morar aqui. Ela continuou, fazendo um gesto vago pela sala. Essa casa é grande, tem 3 quartos, e bem, seria mais econômico pra gente. Eu sorri, ainda sem entender completamente. Claro, querida. Enquanto vocês juntam dinheiro para um lugar de vocês, não tem problema nenhum o Leonardo ficar aqui também. Foi quando Leonardo se inclinou para a frente, com aquele sorriso que agora me pareceu condescendente. Na verdade, dona Beatriz, a gente pensou que talvez fosse a hora da senhora começar uma nova fase da vida. A senhora já criou a Patrícia, fez seu papel de mãe. Agora é hora de viver para a senhora mesma, sabe? Meu coração começou a bater mais rápido. Viver para mim mesma? Não entendi, Leonardo. Patrícia pegou minha mão de forma que deveria parecer carinhosa, mas que só me deixou com um pressentimento horrível. Mãe, o que o Léo está tentando dizer é que chegou a hora de você ter sua independência. Um apartamento menor, mais prático, onde você não precise se preocupar com tanta manutenção. Patrícia, esta é minha casa, disse, tentando manter a voz calma. A casa que herdei dos seus avós. Exatamente, mãe. E você sempre disse que tudo que é seu seria meu um dia, não disse? Ela sorriu como se estivesse sendo perfeitamente razoável. Então, por que não adiantar isso? Você fica com um apartamento confortável, sem escadas, sem quintal para cuidar. E eu e o Leonardo podemos começar nossa vida aqui. Eu olhei para minha filha como se a estivesse vendo pela primeira vez. Aquela era realmente a menina que criei. A mesma que eu embalei quando chorava de madrugada, que levei ao médico incontáveis vezes, para quem trabalhei em 2 empregos para pagar uma escola particular? Deixa eu ver se entendi. Comecei, sentindo a raiva começar a ferver no meu peito. Vocês querem que eu saia da minha própria casa para que vocês possam morar aqui? Leonardo interveio novamente, com aquele tom que homens usam quando acham que estão sendo práticos e sensatos. Olha, dona Beatriz, sem querer ser indelicado, mas a senhora está sozinha. Não faz sentido uma pessoa só ocupar uma casa desse tamanho. Eu e a Patrícia estamos começando. Podemos ter filhos em breve. A senhora não quer ser avó? Não seria melhor ter um espaço adequado para receber os netos? E eu receberia meus netos onde, exatamente? No apartamento menor e mais prático que vocês estão me sugerindo? Patrícia soltou minha mão impaciente. Mãe, para de ser dramática. A gente não está te expulsando. É só uma sugestão para o bem de todos. Você teria sua liberdade, seu espaço, e nós teríamos o nosso. Minha liberdade? Patrícia,
Eu tenho toda a liberdade que quero na minha própria casa. Mas você não pensa no nosso lado? Ela elevou a voz, mostrando a irritação que tentava esconder. Eu tenho 32 anos, mãe. Quero construir minha vida, ter meu espaço. E você aqui só atrapalha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até Leonardo pareceu perceber que ela havia ido longe demais. Eu olhei para minha filha, para aquela mulher que eu não reconhecia mais, e senti algo se romper dentro de mim. Entendi perfeitamente, disse, levantando-me da mesa com uma calma que eu não sabia de onde vinha. Vocês querem a casa, querem que eu saia, está bem. Mãe, não precisa ser assim. Patrícia tentou voltar atrás, provavelmente percebendo que soou pior do que pretendia. Não, querida. Você deixou bem claro. Eu atrapalho. Está na hora de eu sair e viver minha própria vida. Vocês têm toda a razão. Comecei a recolher os pratos da mesa, minhas mãos tremendo ligeiramente. Leonardo e Patrícia trocaram olhares confusos, provavelmente surpresos com minha concordância súbita. Então, você vai pensar sobre procurar um apartamento? Perguntou Patrícia cautelosa. Vou fazer melhor que isso, respondi, sem olhar para ela. Vou resolver isso mais rápido do que vocês imaginam. Naquela noite, depois que Leonardo foi embora e Patrícia se trancou no quarto dela, sentei-me na cozinha com uma xícara de chá e uma decisão formando-se na minha mente. Eles queriam que eu saísse da minha própria casa? Então eu sairia. Mas não da maneira que eles imaginavam. Não consegui pregar o olho naquela noite. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto do quarto onde dormi durante toda a minha vida adulta, processando cada palavra venenosa que tinha saído da boca da minha própria filha. Você só atrapalha. Essas 3 palavras ecoavam na minha cabeça como um mantra cruel. Às 5 da manhã, quando o sol ainda nem havia nascido, levantei-me e fui até o escritório. Abri a gaveta onde guardava todos os documentos importantes da casa. A escritura, o inventário dos meus pais, comprovantes de IPTU, pagos religiosamente durante todos esses anos. Segurei a escritura nas mãos e li meu nome ali, destacado em letras formais. Beatriz Helena Ferreira, única e legítima proprietária. Foi naquele momento, olhando para aquele papel, que a decisão cristalizou-se na minha mente com uma clareza absoluta. Se minha filha queria que eu saísse, então eu sairia, mas levaria minha casa comigo. Às 9 horas em ponto, assim que os escritórios abriram, liguei para o Dr. Augusto Mendes, o advogado que tinha cuidado do inventário dos meus pais e que sempre foi honesto e eficiente. Ele atendeu no segundo toque. Dona Beatriz, que surpresa! Em que posso ajudá-la? Doutor. Augusto, preciso vender minha casa. Rápido! Houve uma pausa do outro lado da linha. Vender? A casa da Rua das Acácias? Mas, Dona Beatriz, essa casa está na família há... Eu sei exatamente quanto tempo essa casa está na família, doutor. Interrompi, mantendo minha voz firme. E agora preciso vendê-la. Quanto tempo leva para fazer isso acontecer? Dr. Augusto hesitou, provavelmente percebendo que algo estava errado, mas sendo profissional demais para perguntar. Bem, depende. Se a documentação estiver em ordem e com o mercado aquecido, podemos ter propostas em 1 ou 2 semanas. A burocracia de cartório leva mais uns 15 dias. A documentação está perfeita. Pode começar hoje? Claro. Mas, Dona Beatriz, a senhora tem certeza? Essa é uma decisão muito importante. Talvez devesse pensar mais alguns dias. Doutor, nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Quando podemos nos encontrar? Marcamos para aquela mesma tarde. Às 2 horas, eu estava no escritório dele com toda a documentação. Patrícia havia saído para o trabalho naquela manhã sem falar comigo, o que facilitou muito as coisas. Dr. Augusto examinou todos os documentos com aquela meticulosidade que o tornava um excelente advogado. Está tudo em ordem. Vou preparar o anúncio e entrar em contato com alguns corretores de confiança. A casa está em ótima localização, bem conservada. Não deve ser difícil vender. Existe uma condição, disse, inclinando-me para a frente. Minha filha mora comigo.
Ela não pode saber da venda até que seja tarde demais para fazer qualquer coisa. Dr. Augusto levantou as sobrancelhas, mas não fez perguntas. Entendo. Posso agendar as visitas para os horários em que ela estiver trabalhando. A senhora terá que assinar alguns papéis, fazer avaliações, essas coisas. Consegue fazer tudo discretamente? Consigo. Muito bem. Vou começar hoje mesmo. Ah, e Dona Beatriz? A senhora já pensou onde vai morar depois? Essa era a parte do plano que ainda precisava ser desenvolvida. Estou pensando em um apartamento. Algo menor, mais prático. Tem algum corretor que possa me mostrar algumas opções? Tenho sim. Vou passar o contato da Márcia. Ela é excelente e discreta. Nos dias seguintes, minha vida transformou-se em uma operação de espionagem. Patrícia trabalhava das 9 às 6, o que me dava uma janela de quase 8 horas para cuidar de tudo sem levantar suspeitas. Na terça-feira, recebi a primeira visita. Um casal jovem que estava procurando uma casa para começar a família. Eles adoraram cada cômodo. Elogiaram o jardim, a localização próxima às escolas e ao comércio. Fizeram uma proposta razoável, mas Dr. Augusto me aconselhou a esperar. Dona Beatriz, essa casa vale mais. Vamos ter propostas melhores, pode acreditar. E na quinta-feira, veio um investidor que queria transformar a casa em clínica. A proposta dele era generosa, mas havia muitas condições complicadas. Recusei. Enquanto isso, eu havia começado a procurar apartamentos com a corretora Márcia. Ela me mostrou várias opções em bairros diferentes, mas foi quando vi aquele apartamento de 2 quartos no bairro Jardim Europa que soube ser o certo. Varanda com vista, cozinha ampla, perto de mercados e farmácias, e o mais importante, pronto para morar. É perfeito, disse a Márcia. E está com um preço excelente porque os donos precisam vender rápido. Mas vai ter que decidir logo, tem outras pessoas interessadas. Durante tudo isso, mantinha minha rotina normal em casa. Preparava o jantar, conversava trivialidades com Patrícia quando ela chegava do trabalho. Ela ainda estava fria comigo depois daquele domingo terrível. Mas eu fingia que estava tudo bem, que estava pensando na sugestão dela de procurar um apartamento. Mãe, você já começou a olhar alguns lugares? Ela perguntou uma noite durante o jantar, com aquele tom casual que não escondia a ansiedade. Já, querida. Estou vendo algumas opções. Tecnicamente, não era mentira. Ótimo. Quando você quiser, eu posso ir com você para ver os apartamentos. Não precisa, filha. Sei que você está ocupada com o trabalho. Posso resolver isso sozinha. Ela pareceu aliviada por não ter que gastar seu precioso tempo comigo. Na segunda semana, veio a proposta que eu estava esperando. Um empresário que estava se mudando para a cidade e procurava uma casa para a família grande. Ele ofereceu um valor 15% acima do que Dr. Augusto havia estimado como preço de mercado, à vista, sem condições complicadas. Aceite, Dona Beatriz, aconselhou o advogado. Essa é uma proposta excelente. Quanto tempo até assinarmos? Se ele já tem o dinheiro disponível, podemos fazer a escritura semana que vem. Meu coração acelerou. Estava realmente acontecendo. E o apartamento que eu vi no Jardim Europa? Já iniciei o processo de compra. Podemos fazer as 2 transações quase simultaneamente. Contei a Patrícia que iria passar alguns dias na casa do meu filho Rodrigo, que morava em outra cidade. Na verdade, passei aqueles dias finalizando toda a papelada, assinando documentos, transferindo valores entre contas bancárias. Rodrigo, aliás, foi a única pessoa a quem contei a verdade. Liguei para ele na noite depois daquela conversa com o Dr. Augusto. Mãe, ela disse o quê? Ele explodiu quando contei sobre o almoço fatídico. Quem ela pensa que é? Aquela casa é sua. Por isso vou vendê-la, filho. Vende mesmo. E não dê um centavo para ela. Que ingrata. Foi reconfortante ter pelo menos um filho que se importava. Rodrigo sempre foi mais atencioso, mesmo morando longe. 3 semanas depois daquele domingo terrível, sentei-me no cartório ao lado do comprador e assinei a escritura de venda. O dinheiro foi depositado na minha conta naquela mesma tarde. Assinei também a compra do meu apartamento novo. Enquanto voltava para casa, pela penúltima vez como sua dona, olhei para aquelas paredes que conhecia tão bem e não senti nenhum arrependimento. Apenas uma sensação estranha de justiça sendo feita.
Patrícia não fazia ideia da bomba que estava prestes a explodir em sua vida perfeitamente planejada. As 3 semanas seguintes foram as mais intensas e surreais da minha vida. Cada manhã, acordava com aquela sensação de estar vivendo 2 realidades paralelas. De um lado, era Beatriz, a mãe que preparava café e mantinha conversas educadas com a filha ingrata. Do outro, era Beatriz, a mulher que estava orquestrando uma reviravolta que Patrícia jamais veria vindo. A rotina que desenvolvia era quase militar. Patrícia saía para o trabalho às 8h30, pontualmente. Eu esperava 15 minutos, tempo suficiente para garantir que ela não voltasse porque esqueceu algo. E então minha outra vida começava. Na primeira semana após aceitar a proposta do empresário, Dr. Augusto marcou 3 encontros no cartório para autenticar documentos. Eu chegava sempre meia hora antes, nervosa como uma adolescente fazendo algo proibido, verificando constantemente o celular para ter certeza de que Patrícia não estava tentando me ligar. "A senhora está bem, dona Beatriz?" perguntou a tabeliã na segunda visita, notando minhas mãos trêmulas enquanto assinava os papéis. "Estou ótima", respondi forçando um sorriso. Apenas um pouco ansiosa com a mudança. Nossa, o que ela não sabia é que minha ansiedade não tinha nada a ver com deixar a casa, mas sim com manter tudo em segredo absoluto, até o momento certo. As visitas dos compradores continuaram durante aquela primeira semana, mesmo depois de eu ter aceitado a proposta principal. Dr. Augusto explicou que era importante manter outras opções abertas caso algo desse errado com a negociação, mas eu sabia que ele só queria garantir que eu estava fazendo a escolha certa. "Tem certeza de que quer vender para o Sr. Henrique?" ele perguntou após a 5ª visita de interessados. O casal de aposentados ofereceu quase o mesmo valor, e pareciam muito simpáticos. "Tenho certeza. O Sr. Henrique tem uma família grande, paga à vista, e quer a casa do jeito que está. É perfeito." O que tornava tudo ainda mais complicado era ter que esconder os sinais físicos do processo. As visitas deixavam rastros, portas abertas em horários incomuns, pessoas desconhecidas na vizinhança, carros estacionados em frente à casa. Dona Célia, a vizinha fofoqueira de sempre, me parou na calçada uma tarde. "Beatriz, querida, vi umas pessoas olhando sua casa ontem. Eram corretores?" Meu coração quase parou, mas mantive a compostura. "Ah, sim. Estou pensando em fazer algumas reformas e chamei uns arquitetos para dar uma olhada. Você sabe, a casa está precisando de uma atualizada." "Reformas? Que luxo! E a Patrícia, como vai? Ouvi dizer que ela está namorando sério." "Está sim. Estamos todos muito felizes." Menti com um sorriso que não chegou aos meus olhos. Enquanto o processo de venda avançava, eu também precisava cuidar da compra do meu apartamento novo. Márcia, a corretora, foi uma bênção. Ela entendia perfeitamente que eu precisava de discrição e nunca fez perguntas inconvenientes. "Dona Beatriz, consegui que os proprietários aceitassem sua proposta. Podemos assinar na semana que vem." Ela me ligou numa terça-feira, eufórica. "Tem como fazer isso discretamente? Não quero alarde." Pedi. "Claro. Podemos fazer tudo pela manhã, no escritório do meu advogado. Rápido e eficiente." O apartamento era tudo o que eu poderia desejar. 2 quartos amplos, um para mim e outro que poderia ser um escritório ou quarto de hóspedes quando Rodrigo viesse me visitar. A sala tinha uma varanda linda com vista para um parque arborizado. A cozinha era moderna, com armários novos e bancada de granito. E o melhor de tudo, estava vazio, pronto para eu decorar do meu jeito, sem ter que considerar o gosto ou opinião de ninguém. Em casa, Patrícia estava cada vez mais ansiosa com meus planos de mudança. "Mãe, você já escolheu um apartamento?" ela perguntava quase diariamente. "Estou vendo algumas opções, filha. Essas coisas levam tempo. É que... Bem, eu e o Leonardo estamos pensando em oficializar a união em breve, sabe? E seria bom termos a casa só para nós para começar a planejar a cerimônia." Cada palavra dela era como uma agulha espetando meu coração. Mas eu sorria e acenava compreensivamente. "Claro, querida. Vou acelerar o processo." E eu estava acelerando.
só não da maneira que ela imaginava. Leonardo começou a aparecer mais frequentemente em casa, claramente já se sentindo dono do lugar. Ele andava pelos cômodos fazendo comentários sobre o que melhorariam quando eu saísse. Essa parede aqui poderia ser derrubada para ampliar a sala, ele disse uma noite, batendo na parede entre a sala e a cozinha. E esse sofá velho definitivamente vai ter que ir embora. Aquele sofá velho era onde eu embalava Patrícia quando era bebê, onde líamos histórias quando ela era pequena, onde consolei cada lágrima de adolescente. Mas para ele, era apenas um móvel obsoleto no caminho da casa dos sonhos dele. Façam as mudanças que quiserem, eu disse calmamente. Afinal, em breve será a casa de vocês. Se ele captou a ironia na minha voz, não demonstrou. Na terceira semana, as coisas começaram a ficar mais arriscadas. Precisei ir ao banco várias vezes para organizar a transferência dos valores. Minha gerente, Dona Silvia, ficou preocupada com a movimentação incomum. Dona Beatriz, são valores muito altos. A senhora tem certeza de que está fazendo um bom negócio? Absoluta certeza, Silvia. Nunca estive tão segura de nada. Também precisei começar a separar discretamente alguns objetos pessoais que queria levar para o apartamento novo. Fotos antigas, alguns livros favoritos, joias que pertenceram à minha mãe. Guardava tudo em caixas no meu armário, sempre tomando cuidado para que Patrícia não visse. Uma noite, quase fui pega. Estava embalando uma caixa com porta-retratos quando ouvi a porta do meu quarto se abrir. Consegui empurrar a caixa para dentro do armário e fechar a porta segundos antes de Patrícia entrar. Mãe, você está bem? Ouvi barulhos. Estava só organizando o armário, filha. Você sabe como eu sou, sempre arrumando alguma coisa. Ela deu de ombros e foi embora, mas meu coração estava disparado. Precisava ter mais cuidado. No final da terceira semana, tudo estava pronto. A escritura da venda seria assinada na segunda-feira seguinte. A compra do apartamento na terça. A empresa de mudanças estava contratada para o sábado, exatamente quando Patrícia teria plantão no trabalho. Dr. Augusto me ligou na sexta-feira para confirmar todos os detalhes. Dona Beatriz, amanhã à tarde preciso que a senhora venha ao cartório para as assinaturas finais. Depois disso, não há volta. Não quero volta, doutor. Só quero justiça. Naquela noite, jantei com Patrícia pela última vez como moradora daquela casa. Ela estava animada, falando sobre os planos para o casamento, sobre como Leonardo havia sugerido fazer uma reforma completa depois que eu saísse. Vai ficar linda, mãe. Você nem vai reconhecer quando vier nos visitar. Eu sorri e assenti, pensando que ela é quem não reconheceria nada muito em breve. A segunda-feira amanheceu com um céu azul impecável, como se até o universo estivesse conspirando para que aquele dia fosse perfeito. Acordei às 6 da manhã, muito antes do alarme tocar, com o coração acelerado e uma mistura de nervosismo e excitação que não sentia há anos. Patrícia saiu para o trabalho como sempre, às 8h30, depois de um café da manhã onde ela não parou de falar sobre as cores que queria pintar os quartos, quando a casa finalmente fosse só deles. Eu acenei e sorri, tomando meu café com a calma de quem sabe que tem um trunfo escondido na manga. Às 9h em ponto, estava na porta do cartório. Dr. Augusto já me esperava no saguão, ao lado do Sr. Henrique Almeida, o comprador. Um homem corpulento de uns 50 anos, com um sorriso gentil e olhos bondosos. Dona Beatriz, este é o Sr. Henrique, apresentou o advogado. Sr. Henrique, esta é a proprietária da casa. É um prazer, Dona Beatriz, disse ele apertando minha mão calorosamente. Quero que a senhora saiba que vamos cuidar muito bem da casa. Minha esposa já está apaixonada pelo jardim. Aquelas palavras me aqueceram o coração. Pelo menos a casa iria para pessoas que a valorizariam, diferente de uma filha que só via nela uma oportunidade de morar de graça. Entramos na sala da tabeliã, uma mulher séria de meia-idade que já tinha todos os documentos preparados sobre sua mesa. Ela explicou cada etapa do processo com aquela voz monótona típica de quem faz isso todos os dias, mas para mim, cada palavra era carregada de significado. Dona Beatriz Ferreira Santos, a senhora confirma que está vendendo o imóvel situado na Rua das Acácias, número 347, pelo valor de R$ 780 mil, livre e desembaraçado de qualquer ônus.
Confirmo. Respondi, minha voz surpreendentemente firme. A senhora está ciente de que esta é uma transação irreversível após a assinatura e registro? Estou perfeitamente ciente. Então, por favor, assine aqui, aqui e aqui. Peguei a caneta, uma caneta dourada e pesada que a tabeliã me ofereceu, e assinei meu nome nas 3 páginas. Cada assinatura parecia selar não apenas uma transação imobiliária, mas uma declaração de independência. Eu não era mais a mãe ingênua que aceitava ser empurrada para fora de sua própria casa. Eu era uma mulher tomando controle de seu próprio destino. Sr. Henrique assinou em seguida, seus olhos brilhando de felicidade. Muito obrigado, Dona Beatriz. A senhora não imagina o quanto essa casa significa para minha família. Cuide bem dela, disse, sentindo um aperto no peito. Ela guarda muitas memórias boas e algumas ruins também. Após a assinatura, fomos ao banco onde Sr. Henrique fez a transferência. Sentei-me numa sala privativa com a gerente Silvia, observando a tela do computador, enquanto aquele valor astronômico aparecia na minha conta corrente. 780 mil reais. Mais dinheiro do que eu havia visto em toda a minha vida. Parabéns, Dona Beatriz, disse Silvia com um sorriso genuíno. O que a senhora planeja fazer com esse valor? Primeiro vou comprar meu apartamento novo. O resto vou investir para ter uma aposentadoria tranquila. E talvez fazer aquela viagem para a Europa que sempre sonhei. A senhora merece. Depois marcamos uma reunião para discutir as melhores opções de investimento. Saí do banco sentindo-me 10 centímetros mais alta. Dr. Augusto me esperava na calçada. E então, Dona Beatriz, como se sente? Livre. Respondi simplesmente. Pela primeira vez em muito tempo, me sinto completamente livre. Ótimo. Agora vamos cuidar da sua compra. Márcia já está no meu escritório com os proprietários do apartamento. A compra do apartamento foi surpreendentemente mais rápida e simples que a venda da casa. Os proprietários eram um casal de idosos, que estava se mudando para o interior para ficar perto dos filhos. Eles pareciam aliviados de ter encontrado uma compradora séria. A senhora vai adorar morar aqui, disse Dona Carmela à vendedora. O prédio é tranquilo, os vizinhos são educados e a vista da varanda é maravilhosa ao entardecer. Assinei os documentos da compra com a mesma caneta dourada. Doutor. Augusto havia pedido emprestado a tabeliã, dizendo que era um talismã de boa sorte. Paguei 220 mil reais à vista pelo apartamento, deixando um colchão financeiro confortável para o resto da minha vida. Quando tudo estava finalizado, Márcia me entregou as chaves do apartamento. 2 chaves douradas numa argola simples, mas que para mim representavam mais do que apenas acesso a um imóvel. Eram as chaves da minha nova vida. Quer ir ver o apartamento agora? Perguntou Márcia. Quero. Fomos juntas até o edifício Nova Era, um prédio de 12 andares no bairro Jardim Europa. Meu apartamento era no 8º andar. Quando abri a porta e entrei, fui recebida por um espaço amplo, iluminado e completamente vazio. Uma tela em branco esperando para ser preenchida com minha personalidade, meus gostos, minha essência. Caminhei lentamente por cada cômodo. A sala espaçosa com a varanda que dava para o parque. A cozinha com armários brancos reluzentes. Os 2 quartos com closets embutidos. O banheiro modernizado com box de vidro e acabamentos elegantes. É perfeito, sussurrei, sentindo lágrimas de alívio e felicidade escorrerem pelo meu rosto. Márcia colocou a mão no meu ombro. Dona Beatriz, não sei o que a levou a tomar essa decisão, mas espero que traga muita felicidade para a senhora. Já está trazendo. Passei a tarde toda no apartamento, mesmo estando vazio. Sentei-me no chão da varanda, observando as árvores do parque balançando com o vento, crianças brincando no playground, pessoas caminhando com seus cachorros. Era uma visão de paz e normalidade que eu não sabia o quanto precisava. Liguei para Rodrigo, que atendeu ansioso. Mãe, e então? Conseguiu? Consegui, filho. A casa está vendida. O apartamento está comprado. Tudo certo. Eu sabia que você ia conseguir. E a Patrícia? Ainda não sabe de nada, mas vai saber muito em breve. Mal posso esperar para ver a cara dela, ele disse com satisfação vingativa. Ela merece cada segundo de choque que vai sentir.
À noite, voltei para a casa da Rua das Acácias pela penúltima vez como sua proprietária legal. Os novos donos assumiriam oficialmente em 2 semanas, tempo suficiente para eu organizar minha mudança e preparar o golpe final. Patrícia chegou animada do trabalho, trazendo revistas de decoração. Mãe, olha só, encontrei umas ideias incríveis para a reforma. Vem ver. Sentei-me ao lado dela no sofá enquanto ela folheava as páginas, apontando cores de tinta, estilos de móveis, layouts de cozinha. Cada palavra dela era uma punhalada, mas eu mantinha o sorriso no rosto. Vai ficar lindo, filha, disse com sinceridade. Afinal, não seria problema meu. Naquela noite, dormi com as chaves do meu apartamento novo debaixo do travesseiro, como uma criança guardando um tesouro precioso. Faltava apenas executar a última fase do plano, a mudança silenciosa que deixaria a Patrícia cara a cara com as consequências de suas próprias palavras. Os dias seguintes foram dedicados ao planejamento meticuloso da minha mudança. Cada detalhe precisava ser calculado com precisão cirúrgica. A data, o horário, o que levar, o que deixar e, principalmente, como garantir que Patrícia só descobrisse quando já fosse tarde demais para fazer qualquer coisa. Na quarta-feira à noite, liguei para Rodrigo novamente. Precisava do apoio dele não apenas emocional, mas prático também. Filho, preciso de um favor. Qualquer coisa, mãe. O que precisa? Vai ter um momento em que a Patrícia vai surtar completamente e tentar me contactar. Provavelmente vai te ligar também, desesperada. Quando isso acontecer, quero que você não atenda de imediato. Deixe ela sofrer um pouco. Houve uma pausa do outro lado da linha. Mãe, você está mesmo disposta a ir até o fim com isso? Rodrigo, ela me disse que eu atrapalho, que está na hora de eu sair da minha própria casa. Ela não me vê como mãe, me vê como um obstáculo no caminho da vida perfeita dela com o Leonardo. Então sim, vou até o fim. Eu te apoio totalmente. Quando vai fazer a mudança? Sábado que vem. Ela tem plantão no trabalho das 8 da manhã até às 6 da tarde. É a janela perfeita. Quer que eu vá aí ajudar? Não precisa, filho. Já contratei uma empresa de mudanças. Mas obrigada por se oferecer. Você sempre foi o filho atencioso. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós. Rodrigo, que morava a quilômetros de distância, se importava mais comigo do que Patrícia, que dormia no quarto ao lado. Nos dias seguintes, comecei a separar discretamente o que era meu e o que ficaria na casa. Foi um processo mais emocional do que eu esperava. Cada objeto carregava memórias. Algumas boas, outras dolorosas. A mesa da sala de jantar onde celebramos tantos aniversários e natais ficaria. Afinal, era grande demais para meu apartamento novo. E além disso, tinha sido dos meus pais. Que Patrícia cuidasse dela, se é que conseguiria. O sofá onde embalei meus filhos quando eram bebês, esse eu levaria, mesmo que precisasse encaixá-lo com dificuldade no apartamento. Algumas memórias não tinham preço. As louças finas que minha mãe me deixou de herança definitivamente iam comigo. Patrícia nunca se importou com elas, sempre achando antiquadas demais. Minha coleção de livros que preenchia 2 estantes inteiras, todos viriam comigo. Eram meus companheiros de noites solitárias. Não seria diferente agora. Fui até uma papelaria e comprei um envelope pardo grande e um papel de carta bonito, com flores delicadas na borda. Sentei-me à mesa da cozinha, numa tarde em que Patrícia estava trabalhando, e escrevi a carta que mudaria tudo. Querida Patrícia, quando você ler esta carta, eu já terei saído. Não apenas da casa, mas da sua vida da forma como você conhecia. Você me disse que estava na hora de eu ter minha própria vida, minha independência, meu espaço. Você estava absolutamente certa. A casa da Rua das Acácias foi vendida. Os novos proprietários, o Sr. Henrique Almeida e sua família, assumem a posse em 15 dias a partir de hoje. Sugiro que você comece a procurar um lugar para morar com urgência. Antes que pense em recorrer juridicamente, saiba que tudo foi feito dentro da mais perfeita legalidade. A casa sempre foi minha, herdada dos meus pais, sem qualquer direito seu sobre ela. Todos os documentos estão em ordem. A venda foi registrada em cartório
e o valor já foi depositado em minha conta. Não faço isso por maldade, Patrícia. Faço porque você me ensinou uma lição importante, que eu preciso me valorizar e não aceitar ser tratada como um estorvo por ninguém, nem mesmo pela própria filha. Você disse que eu só atrapalho, que é hora de eu sair. Então saí. Mas levei comigo o que era meu, e a casa sempre foi minha. Estarei morando em meu apartamento novo, que comprei com o dinheiro da venda. Não adianta procurar o endereço, pois só o darei quando e se eu quiser retomar contato. Espero que você e Leonardo sejam muito felizes juntos. Talvez essa experiência ensine a vocês o valor de conquistar as coisas com o próprio esforço, ao invés de esperar que caiam do céu. Com amor, mesmo diante da decepção, sua mãe, Beatriz Helly, a carta 3 vezes, mudando algumas palavras aqui e ali. Não queria soar cruel demais, mas também não queria deixar margem para mal-entendidos. Ela precisava entender a gravidade do que havia feito. Guardei a carta no envelope e deixei-a dentro da gaveta da minha escrivaninha, esperando o momento certo para colocá-la na mesa da cozinha. Na quinta-feira, contratei a empresa de mudanças. Expliquei ao gerente, o Sr. Paulo, que precisava de discrição total. Preciso que a mudança seja feita num sábado, das 8 da manhã até no máximo 5 da tarde. Rápida e eficiente. Sem problemas, dona Beatriz. Quantos móveis estamos falando? Fiz uma lista mental. Minha cama, o sofá da sala, 2 estantes de livros, uma escrivaninha, uma poltrona de leitura, caixas com roupas, louças, objetos pessoais. Não é muita coisa. Conseguimos fazer tranquilamente nesse prazo. Vou mandar 4 funcionários para garantir que seja rápido. Também comprei algumas caixas de papelão e comecei a embalar discretamente. Meus livros foram os primeiros. Embrulhei cada um cuidadosamente, catalogando mentalmente quais ficavam em qual prateleira no apartamento novo. As louças da minha mãe foram embaladas com papel bolha, cada peça protegida como o tesouro que era. Patrícia não notou nada. Ela estava tão absorta em seus planos de reforma e decoração nova que não percebeu as caixas se acumulando discretamente no meu closet. Não percebeu que eu estava tirando fotos das paredes. Não percebeu que a casa estava lentamente sendo esvaziada da minha presença. Na sexta-feira à noite, véspera do dia da mudança, Patrícia chegou em casa particularmente animada. Leonardo veio junto, trazendo uma garrafa de vinho para comemorar. Comemorar o quê? Perguntei, fingindo inocência. Mãe, conseguimos marcar uma data com o arquiteto. Ele vem na próxima semana para fazer o projeto da reforma. Você já tem uma data para se mudar? Sorri e bebi um gole do meu chá. Tenho sim, filha. Muito em breve mesmo. Ótimo, porque queremos começar as obras logo. Vai ser tão lindo. Leonardo já andava pela casa como se fosse dele, medindo paredes com uma trena, fazendo anotações num caderninho. Cada gesto dele me enchia de uma satisfação silenciosa, pensando em como a realidade iria desabar sobre eles nas próximas horas. Naquela noite, depois que Leonardo foi embora e Patrícia se trancou no quarto, peguei minha última caixa de pertences. Fotografias antigas, cartas, documentos importantes. E embalei tudo com carinho. Entre as fotos, encontrei uma de Patrícia aos 5 anos, sorrindo sem dentes da frente, abraçada em mim num parque. Onde estava aquela menina doce, quando ela se transformou nessa mulher egoísta e ingrata? Guardei a foto na caixa, enxugando uma lágrima teimosa. Amanhã, tudo mudaria. E eu estava pronta. O sábado amanheceu nublado, com aquela luz difusa que deixa tudo meio acinzentado. Acordei às 6 da manhã, muito antes do alarme de Patrícia tocar. Meu coração batia num ritmo acelerado, misturando nervosismo e uma estranha sensação de justiça prestes a ser feita. Fiz café como sempre fazia, preparei torradas e coloquei a mesa do café da manhã pela última vez naquela cozinha. Patrícia desceu às 7h15, já uniformizada para o plantão no hospital onde trabalhava como enfermeira. Bom dia, mãe, disse ela, bocejando. Que sono. Esse plantão vai ser longo. Bom dia, filha. Coma bem. Vai precisar de energia. Minhas palavras tinham um duplo sentido que só eu conhecia. Ela comeu rapidamente,
distraída com o celular, respondendo mensagens de Leonardo. A gente vai sair hoje à noite quando eu sair do trabalho. Provavelmente chego tarde. Sem problemas. Aproveite. Às 8h em ponto, ela pegou a bolsa e saiu pela porta, acenando distraidamente. Tchau, mãe. Até mais tarde. Até, Patrícia. Seria a última vez que ela sairia daquela casa como se fosse seu lar. Esperei 15 minutos olhando pela janela, garantindo que ela realmente havia ido. Então peguei meu celular e liguei para o Sr. Paulo, da empresa de mudanças. Bom dia, dona Beatriz. Estamos a caminho. Chegamos aí em 20 minutos. Perfeito. Estarei esperando. Esses 20 minutos foram os mais longos da minha vida. Caminhei pela casa, observando cada cômodo pela última vez como sua dona. A sala onde Patrícia deu seus primeiros passos. A cozinha onde preparei milhares de refeições. O jardim onde ela brincava quando criança. Não senti tristeza. Senti alívio. Às 8h40, um caminhão de mudanças parou em frente à casa. 4 homens desceram, comandados pelo Sr. Paulo, um senhor de uns 50 anos, com jeito eficiente e profissional. Dona Beatriz, vamos começar pelo quê? Pelos quartos. Vou mostrar exatamente o que sai e o que fica. Subimos juntos. No meu quarto, apontei tudo o que deveria ser levado. Minha cama de casal, o guarda-roupa antigo que foi da minha avó, a cômoda com espelho, as caixas já embaladas com roupas e objetos pessoais, os quadros das paredes. Tudo isso vai, o resto dos móveis da casa fica. Os homens trabalhavam com eficiência impressionante. Em menos de 1 hora, meu quarto estava completamente vazio, apenas as marcas nas paredes mostrando onde os móveis ficavam. Parecia um cenário após o fim de uma peça de teatro. Na sala, apontei o sofá, aquele onde embalei meus filhos bebês, e minha poltrona de leitura favorita. Esses vão, o resto fica. E a televisão? Perguntou um dos carregadores. Fica. Eu comprei uma nova para o apartamento. No escritório, as 2 estantes de livros foram desmontadas cuidadosamente e todas as caixas de livros já embaladas foram carregadas. Minha escrivaninha, onde trabalhei por anos fazendo a contabilidade doméstica, também foi. Na cozinha, separei apenas as louças finas da minha mãe, alguns utensílios que tinham valor sentimental e meus eletrodomésticos pessoais que eu mesma havia comprado, a cafeteira italiana, o liquidificador bom, a panela de pressão que me acompanhava há 20 anos. O resto fica para a nova proprietária, expliquei, sabendo que Patrícia ficaria furiosa quando percebesse que era ela quem teria que providenciar tudo. Dona Célia, a vizinha fofoqueira, apareceu na janela da casa dela, os olhos arregalados ao ver o caminhão de mudanças. Ela atravessou correndo para o meu jardim. Beatriz, o que está acontecendo? Você está se mudando? Estou sim, Dona Célia. Chegou a hora de começar uma nova fase da vida. Mas, e a Patrícia? Ela vai ficar aqui sozinha? Patrícia vai cuidar da vida dela e eu da minha. Respondi enigmaticamente. Mas a casa foi vendida, Dona Célia. Os novos donos chegam em 2 semanas. Vi o choque estampar-se no rosto dela. Vendida? Mas a Patrícia sabe? Saberá em breve. Voltei para dentro antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Às 11h30, o caminhão estava praticamente carregado. Os homens fizeram uma pausa para o almoço, e eu aproveitei para fazer uma última vistoria pela casa. Andei pelos cômodos agora semi-vazios. O eco dos meus passos ressoava de forma estranha. As marcas nas paredes onde ficavam meus quadros pareciam fantasmas de uma vida que estava terminando. No quarto de Patrícia, parei na porta. Ela deixara tudo bagunçado como sempre. Roupas jogadas na cadeira, cama por fazer, maquiagem espalhada na penteadeira. Não toquei em nada. Era o quarto dela, o espaço dela. Logo seria tudo que restaria para ela naquela casa. Desci até a cozinha e peguei o envelope pardo com a carta que havia escrito. Coloquei-o bem no centro da mesa de jantar, apoiado no saleiro para garantir que ela veria assim que entrasse. Ao lado, deixei as chaves da casa. Afinal, eu não seria mais a proprietária em 2 semanas. Tirei uma foto da carta na mesa. Não sei bem porquê, talvez para registrar aquele momento de virada em minha vida.
Os homens da mudança voltaram e terminaram de carregar as últimas caixas. Sr. Paulo fez um checklist comigo. Está tudo aqui, Dona Beatriz. 43 caixas. O sofá, a cama, as estantes desmontadas, a escrivaninha, a poltrona, a cômoda, o guarda-roupa. Tudo certinho. Perfeito. Vamos para o apartamento, então. Dei uma última olhada para a casa antes de trancar a porta. Tantas memórias entre aquelas paredes. Mas as memórias boas eu levava no coração, e das ruins estava me libertando. Fechei a porta com um clique definitivo e coloquei a chave na fechadura por fora, como Patrícia costumava fazer. Tudo deveria parecer normal quando ela chegasse. No apartamento novo, os homens trabalharam com a mesma eficiência. Em 2 horas, todos os móveis estavam nos lugares que eu havia planejado. O sofá na sala, de frente para a varanda. As estantes já montadas e os livros começando a preencher as prateleiras. Minha cama no quarto principal. A escrivaninha no segundo quarto, que virou meu escritório. Pronto, Dona Beatriz. Está tudo no lugar, disse Sr. Paulo, limpando o suor da testa. Dei-lhe uma gorjeta generosa. Muito obrigada. Vocês foram impecáveis. Quando todos foram embora e fechei a porta do apartamento, sentei-me no sofá. Aquele mesmo sofá cheio de memórias, e olhei ao redor do meu novo lar. As caixas ainda por desembalar, os móveis que precisavam de ajustes, os quadros apoiados nas paredes esperando para serem pendurados. Mas era meu, completamente meu. Ninguém poderia me dizer que eu estava atrapalhando, que estava na hora de sair, que eu era um peso. Olhei para o relógio. 4:30 da tarde. Patrícia sairia do plantão às 6. Levaria uns 20 minutos para chegar em casa. Ou melhor, chegar na casa que não era mais nem minha nem dela. Meu celular estava no silencioso, mas eu sabia que em breve começaria a vibrar freneticamente com ligações de uma filha desesperada descobrindo as consequências de suas próprias palavras. Sorri, peguei uma garrafa de vinho que havia comprado para a ocasião e me servi uma taça. Um brinde à liberdade. Um brinde ao recomeço. Um brinde à justiça. Patrícia estacionou o carro em frente à casa às 6:20 da tarde, exausta do plantão longo no hospital. Seus pés doíam, suas costas reclamavam, e tudo que ela queria era tomar um banho quente e descansar antes de sair com Leonardo à noite. Talvez até convencesse a mãe a preparar aquele chá de camomila que ela fazia tão bem. Abriu a porta da frente e entrou, jogando a bolsa no sofá da sala como sempre fazia. Mas a bolsa caiu no chão com um baque surdo. O sofá não estava lá. Patrícia piscou, confusa. Olhou ao redor da sala e seu coração começou a acelerar. A poltrona de leitura da mãe também havia sumido. As estantes de livros estavam vazias, apenas sombras nas paredes mostrando onde costumavam ficar. Os quadros que sempre decoraram as paredes tinham desaparecido. Mãe, chamou, a voz estranhamente aguda. Mãe, você está aí? Silêncio. Subiu as escadas correndo. O cansaço do plantão esquecido, substituído por uma adrenalina fria. Abriu a porta do quarto da mãe e parou na soleira, boquiaberta. O quarto estava vazio. Completamente vazio. A cama, o guarda-roupa, a cômoda com espelho, tudo havia sumido. Apenas as marcas no piso e nas paredes testemunhavam que algum dia aquele tinha sido o quarto de alguém. Não. Não. Patrícia murmurou, sentindo o pânico subir pela garganta como bile. Correu para o escritório. Vazio. As estantes de livros desmontadas, a escrivaninha sumida, todas as caixas de documentos e fotografias desaparecidas. Desceu as escadas tropeçando nos próprios pés, o coração martelando no peito. Na cozinha, abriu os armários freneticamente. As louças finas que sempre estiveram ali haviam sumido. Vários eletrodomésticos não estavam mais em seus lugares. Foi quando viu o envelope pardo no centro da mesa de jantar. Com as mãos tremendo, Patrícia pegou o envelope e retirou a carta. Seus olhos percorreram as linhas escritas na letra caprichada da mãe, e a cada palavra, seu rosto ficava mais pálido. A casa foi vendida. Novos proprietários assumem em 15 dias. Tudo feito legalmente. Você me ensinou que preciso me valorizar.
A carta caiu de suas mãos. Patrícia apoiou-se na mesa, sentindo as pernas fraquejarem. Isso não podia estar acontecendo. Não podia ser real. Pegou o celular com dedos trêmulos e discou o número da mãe. Caiu direto na caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. De novo, de novo, de novo. 10 tentativas, todas para a caixa postal. Atende, mãe. Pelo amor de Deus, atende! Gritou para o telefone, mas a voz automática apenas repetia a mesma mensagem mecânica. Ligou para Leonardo, que atendeu no segundo toque. Oi, amor. Já saiu do plantão? Léo, você precisa vir aqui agora. Agora. O que aconteceu? Você está bem? Minha mãe, ela vendeu a casa. Levou todas as coisas dela e vendeu a casa. Houve um silêncio atordoado do outro lado da linha. O quê? Como assim vendeu a casa? Ela deixou uma carta. Diz que vendeu a casa e que os novos donos chegam em 15 dias. Leonardo, ela vendeu a casa. Mas ela não pode fazer isso. A casa é sua também. A casa sempre foi dela, Léo. Era a herança dos meus avós. Eu nunca tive nada no meu nome. A realidade estava começando a se cristalizar, cruel e implacável. Tô indo aí. Já saio. Patrícia deixou o celular cair na mesa e se sentou numa das cadeiras, olhando ao redor da cozinha, agora pela metade vazia. Como isso tinha acontecido? Como ela não tinha percebido nada? Então começou a se lembrar. As últimas semanas, a mãe saindo mais do que o normal. Aquela vez que voltou do trabalho e achou que tinha visto pessoas estranhas saindo da casa, mas a mãe disse que eram arquitetos para orçamento de reformas. A maneira como ela ficou estranhamente calma após aquele almoço terrível, onde Leonardo sugeriu que ela saísse de casa. Deus do céu, ela planejou tudo. Patrícia sussurrou para si mesma. Ela planejou tudo enquanto eu achava que estava convencendo ela a sair. Leu a carta novamente, focando nas palavras cortantes. Você disse que eu só atrapalho, que é hora de eu sair. Então saí, mas levei comigo o que era meu, e a casa sempre foi minha. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Não lágrimas de arrependimento ainda. Eram lágrimas de pânico puro. Onde ela iria morar? Como pagaria aluguel? Seus planos de casamento com Leonardo dependiam de terem a casa, de poderem economizar morando ali. Leonardo chegou 20 minutos depois, entrando na casa como um furacão. Patrícia estava ainda sentada na cozinha, a carta amassada em suas mãos, olhando para o nada. Deixa eu ver isso, ele disse, arrancando a carta dela. Leu rapidamente, seu rosto passando por várias expressões: confusão, raiva, incredulidade. Ela não pode fazer isso. Tem que ter alguma forma de reverter. Como, Léo? A casa sempre foi dela. Ela tinha todo o direito. Mas você mora aqui. Tem que ter algum direito por usucapião, alguma coisa. Usucapião? Leonardo, eu sempre soube que a casa era da minha mãe. Nunca contestei isso. Não tem como alegar usucapião quando você sempre reconheceu que não é dono. Leonardo começou a andar de um lado para o outro da cozinha, passando as mãos pelo cabelo em desespero. Então a gente procura um advogado. Alega que ela está senil, que não estava em perfeito juízo quando vendeu. Ela tem 58 anos e está perfeitamente lúcida. Nenhum juiz vai aceitar isso. Patrícia, você não está entendendo a gravidade da situação? A gente não tem onde morar em 15 dias. 15 dias? Você acha que eu não sei disso? Ela gritou de volta, levantando-se bruscamente. Você acha que eu não percebi que estraguei tudo? Que fui uma idiota ingrata e agora estou pagando o preço? O silêncio que se seguiu foi pesado e desconfortável. Leonardo olhou ao redor da casa semi-vazia e Patrícia podia ver os cálculos acontecendo na cabeça dele. Os planos que fizeram, as reformas que sonharam, a vida que imaginaram, tudo desmoronando como um castelo de cartas. Eu preciso pensar, ele disse finalmente, a voz fria. Preciso pensar sobre tudo isso. Léo, não me deixe agora. Por favor. Patrícia, eu só preciso de tempo.
Isso muda tudo, tudo. Ele saiu, deixando-a sozinha na cozinha. Patrícia ouviu o carro dele dando partida e se afastando, e algo dentro dela se quebrou completamente. Caiu de joelhos no chão da cozinha, os soluços sacudindo seu corpo. Não era só sobre perder a casa. Era sobre perceber, tarde demais, que tinha perdido sua mãe. Que tinha tratado a mulher que a criou sozinha, que trabalhou anos para dar-lhe tudo, como se fosse um peso inconveniente. O que eu fiz? Chorou para as paredes vazias. Meu Deus, o que eu fiz? Mas as paredes não responderam, e sua mãe não atendeu nenhuma das 23 ligações que ela fez naquela noite. Os dias seguintes foram um pesadelo do qual Patrícia não conseguia acordar. Domingo amanheceu com ela ainda sentada na sala semi-vazia, cercada por papéis, cópias da carta da mãe, anotações frenéticas de possíveis soluções, números de advogados que encontrou na internet. Leonardo não havia passado a noite lá. Ele mandou uma mensagem às 11 da noite dizendo que estava processando tudo e precisava de espaço. Cada hora que passava sem notícias dele era como outra facada no peito de Patrícia. Às 9 da manhã, pegou o telefone e ligou para o irmão Rodrigo. Ele era sua última esperança. Talvez soubesse onde a mãe estava. Talvez pudesse convencê-la a voltar atrás. O telefone tocou 6 vezes antes de ir para o correio de voz. Patrícia ligou de novo. Correio de voz. Na terceira tentativa, Rodrigo finalmente atendeu, mas sua voz estava fria como gelo. O que você quer, Patrícia? Rodrigo, graças a Deus. Você sabe onde está a mãe? Ela não atende minhas ligações. Sei, sim. Então me dá o endereço. Preciso falar com ela urgentemente. Não vou fazer isso. Patrícia ficou em silêncio por um segundo, processando a recusa. Como assim não vai fazer isso? Rodrigo, ela vendeu a casa. Eu preciso conversar com ela. Você precisa? Engraçado, ela também precisou de você quando morava aí. Precisou de respeito, de consideração, de ser tratada como uma mãe e não como um estorvo. Mas você não deu isso a ela, deu? Você sabia? A voz de Patrícia falhou. Você sabia que ela ia fazer isso? Sabia. E apoiei completamente. Aliás, foi orgulhoso dela por finalmente ter se valorizado. Rodrigo, por favor. Eu sei que errei. Eu sei. Mas preciso falar com ela, explicar, pedir desculpas. Os novos donos chegam em menos de 2 semanas e eu não tenho para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes de dizer para a dona da casa que estava na hora dela sair, não acha? Me ajuda, por favor. Você é meu irmão. E ela é nossa mãe. Uma mãe que você tratou como lixo. Se vira, Patrícia. Eu não vou facilitar nada para você. Ele desligou. Patrícia ficou olhando para o telefone, atordoada. Até o irmão havia se virado contra ela. Estava completamente sozinha. Na segunda-feira, acordou cedo e foi direto para um escritório de advocacia que um colega do hospital havia recomendado. Dr. Maurício Tavares a recebeu com um sorriso profissional que desapareceu conforme ela contava a história. Deixa eu ver se entendi, ele disse, tirando os óculos e massageando a ponte do nariz. Sua mãe vendeu a casa que sempre foi propriedade exclusiva dela, após você ter sugerido que ela deveria sair para que você e seu namorado pudessem morar lá? Eu sei como soa, mas doutor, ela não pode simplesmente me deixar na rua. Eu morei lá a vida inteira. Senhora Patrícia, legalmente, sua mãe tem todo o direito de vender uma propriedade que é dela. O fato de você morar lá não lhe confere nenhum direito sobre o imóvel, especialmente porque você sempre soube que não era a dona. Mas e uso capião? E o tempo que morei lá? Uso capião requer que você tenha agido como proprietária sem oposição do dono real por um período determinado. Você pagou IPTU? Fez reformas em seu nome? Tratou a casa como sua publicamente? Patrícia balançou a cabeça, sentindo as lágrimas ameaçando voltar. Então não há base para uso capião. Sinto muito, mas legalmente, sua mãe não fez nada de errado. Ela vendeu o que era dela. Não tem nada que eu possa fazer? Dr. Maurício suspirou. A única coisa que posso sugerir é que tente conversar com ela, pedir desculpas sinceramente e ver se ela aceita ajudá-la voluntariamente. Mas forçar judicialmente? Impossível.
Patrícia saiu do escritório com a última esperança destruída. Gastou R$ 200 na consulta para ouvir o que já sabia no fundo. Tinha perdido tudo por sua própria culpa. Leonardo finalmente ligou na terça-feira à tarde. A gente precisa conversar. Eles se encontraram num café próximo ao hospital. Leonardo estava sério, evitando olhar diretamente nos olhos dela. Patrícia, passei os últimos dias pensando muito sobre nós, sobre nossos planos. Léo, por favor, não. Deixa eu terminar. Quando a gente começou a namorar, você tinha aquela casa grande, falava sobre sua família, sobre ter estabilidade. Nossos planos todos giravam em torno daquela casa. Mas agora eu não tenho nada. É isso que você quer dizer? Não é sobre ter ou não ter. É sobre o que isso revelou sobre você, sobre seu caráter. Patrícia, você expulsou sua própria mãe de casa. Eu participei disso, e agora me sinto horrível. Você não se sentiu horrível quando estava medindo paredes para derrubar e falando em jogar fora o sofá dela. Leonardo teve a decência de parecer envergonhado. Eu sei. E isso me fez perceber que talvez nós não sejamos pessoas tão boas quanto pensávamos. Ou pelo menos que eu preciso repensar o tipo de pessoa que quero ser. Você está terminando comigo? A voz dela era quase um sussurro. Acho melhor para nós dois. Sinto muito. Ele se levantou, deixou dinheiro na mesa para o café que nem havia tocado e saiu. Patrícia ficou sentada sozinha no café, observando as pessoas passando na rua lá fora, vivendo suas vidas normais, enquanto a dela desmoronava completamente. De volta à casa semi-vazia, começou a procurar apartamentos para alugar. Cada anúncio que via parecia uma piada cruel do destino. Os lugares baratos eram minúsculos e em bairros perigosos. Os decentes custavam o triplo do que ganhava. Precisaria de fiador, depósito, primeiro aluguel adiantado. Dinheiro que não tinha. Tentou novamente ligar para a mãe. Correio de voz. Mandou mensagens pelo WhatsApp. Todas com apenas um cheque, nem mesmo entregues. Tentou por e-mail, Instagram, Facebook. Nada. Na quinta-feira, uma semana depois da mudança, Dona Célia bateu na porta. Patrícia, querida, soube do que aconteceu. Sua mãe realmente vendeu a casa? Vendeu. Confirmou. Cansada demais para fingir. E você já encontrou um lugar para morar? Ainda não, Dona Célia. A vizinha balançou a cabeça com uma mistura de pena e julgamento. Que situação difícil. Mas entre nós, querida, você precisava ter cuidado melhor da sua mãe. Ela sempre foi tão boa, tão dedicada. Mais um julgamento que Patrícia não precisava ouvir, mas que sabia merecer. Obrigada, Dona Célia. No 10º dia, Patrícia estava desesperada. Tinha apenas 5 dias antes dos novos proprietários assumirem e ainda não havia encontrado nada viável. Tentou ligar para Rodrigo novamente, implorando. Rodrigo, só me dá o endereço dela. Por favor. Eu vou pedir desculpas de joelhos se for preciso. Houve uma longa pausa do outro lado. Vou perguntar para ela se quer ver você. Mas não prometo nada. Era a primeira fagulha de esperança em dias de trevas. Patrícia agarrou-se a ela como náufraga a um pedaço de madeira no oceano. Rodrigo ligou na manhã seguinte, sua voz ainda fria, mas um pouco menos hostil. Ela concordou em ver você, mas com uma condição. Você vai sozinha, sem aquele namorado, e vai escutar o que ela tem para dizer, sem interromper. Concordo com tudo. Qualquer coisa. Quando? Onde? Hoje às 3 da tarde. Vou te mandar o endereço por mensagem. E Patrícia, se você for lá só para manipular ou fazer drama, eu mesmo te boto pra fora, entendeu? Entendi. Obrigada, Rodrigo. De verdade. Quando a mensagem chegou com o endereço, Patrícia sentiu o coração apertar. Edifício Nova Era. Apartamento 804. Bairro Jardim Europa. Um bairro nobre da cidade. Sua mãe estava morando num lugar melhor do que a casa que Patrícia tinha cobiçado tanto. Passou as horas seguintes se arrumando com cuidado. Não queria parecer desleixada, mas também não queria parecer que estava bem. Precisava que a mãe visse o quanto estava sofrendo, o quanto estava arrependida. Chegou ao edifício com 15 minutos de antecedência. O porteiro a anunciou, e após um momento que pareceu uma eternidade, a voz da mãe soou pelo interfone. Pode liberar.
O elevador até o 8º andar foi a viagem mais longa da vida de Patrícia. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. As mãos suavam. O que diria? Como pediria perdão por algo tão imperdoável? A porta do apartamento 804 estava entreaberta. Patrícia bateu suavemente e empurrou. Entre. Veio a voz da mãe lá de dentro. Patrícia entrou e quase não reconheceu o lugar como sendo habitado pela mesma mulher. O apartamento era lindo. Decoração moderna, mas aconchegante, cheio de luz natural entrando pela varanda. As estantes de livros estavam perfeitamente organizadas. O sofá que ela tanto conhecia agora estava numa sala que parecia ter sido feita para ele. E ali, sentada na poltrona de leitura com uma xícara de chá nas mãos, estava Beatriz. Mas não era a mesma Beatriz que Patrícia lembrava. Sua mãe estava diferente. O cabelo cortado e arrumado num estilo moderno, roupas novas e elegantes, uma postura confiante que Patrícia nunca tinha visto antes. Mãe, a palavra saiu num sussurro quebrado. Senta. Beatriz indicou o sofá, sua voz neutra. Patrícia sentou-se na ponta do sofá, suas mãos nervosas brincando com a alça da bolsa. Não sabia como começar. Rodrigo disse que você queria me ver. Beatriz começou, sua voz calma demais, controlada demais. Então aqui estou. O que você quer? Eu queria pedir desculpas. Mãe, eu fui horrível com você. Disse coisas terríveis. Tratei você como se fosse um peso quando você sempre foi minha base, meu porto seguro. Beatriz tomou um gole do chá, sem dizer nada. Seu rosto era uma máscara impassível. Eu não sei o que deu em mim. Patrícia continuou, as lágrimas começando a escorrer. O Leonardo... Ele começou a falar sobre ter nosso espaço, sobre construir nossa vida, e eu deixei essas ideias me cegarem para o que realmente importa, para quem realmente importa. E o que realmente importa, Patrícia? A voz da mãe tinha uma ponta afiada. Você, mãe, você importa, e eu só percebi isso quando foi tarde demais. Beatriz colocou a xícara no pires com um tinir delicado. Tarde demais é a expressão certa. Você sabe quantas noites eu passei em claro naquela casa, me perguntando onde tinha errado na sua criação? Que parte da educação que te dei te fez pensar que estava tudo bem me expulsar da minha própria casa? Nenhuma parte, mãe. Você me criou direito. Fui eu quem esqueceu tudo que você me ensinou. Você esqueceu ou simplesmente nunca ligou? Beatriz se levantou, caminhando até a varanda. Eu trabalhei em 2 empregos durante anos para te dar uma vida boa. Paguei escola particular, roupas de marca, cursinho, faculdade. Fiz tudo sozinha depois que seu pai nos abandonou. E quando finalmente achei que poderia descansar um pouco, aproveitar minha casa, minha aposentadoria, você me disse que eu atrapalhava. Eu sei, mãe, e me odeio por isso. Beatriz se virou, e pela primeira vez, Patrícia viu emoção naqueles olhos, mas era dor, não perdão. Você sabe o que mais doeu? Não foi só o que você disse. Foi ver Leonardo andando pela casa como se já fosse dele, planejando derrubar paredes, jogar fora móveis que tinham história, memória. E você deixava, concordava, até ria junto. Ele terminou comigo. Patrícia confessou, a voz pequena. Quando descobriu que a casa tinha sido vendida, quando viu que não ia ter mais onde morar de graça, ele terminou. E você está surpresa? Beatriz voltou a se sentar, mas manteve distância. Patrícia, ele nunca te amou de verdade. Ele amava a conveniência, a casa grande, a vida fácil que você oferecia às custas do meu sacrifício. Eu sei disso agora. Sei que fui usada. Sei que fui idiota, ingrata e cruel. Mas, mãe, por favor, me dá uma chance de consertar isso. De ser a filha que você merece. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, apenas observando Patrícia com aqueles olhos que pareciam ver através dela. Você quer consertar ou quer um lugar para morar? A pergunta era justa, e Patrícia sabia que precisava ser completamente honesta. As 2 coisas, admitiu. Não vou mentir, mãe. Estou desesperada. Não encontrei nenhum apartamento que eu possa pagar. Não tenho fiador.
e os novos donos chegam em 4 dias. Mas isso não tira o fato de que estou sinceramente arrependida, que chorei todas as noites desde que você foi embora, que percebi que perdi a pessoa mais importante da minha vida. Você percebeu isso quando perdeu a casa ou quando perdeu a mãe? A pergunta cortou como uma lâmina. Patrícia fechou os olhos, forçando-se a ser brutalmente honesta. No começo foi a casa. Não vou mentir. Mas depois, quando você não atendia minhas ligações, quando o Rodrigo se recusou a falar comigo, quando percebi que tinha perdido você de verdade, foi quando a ficha realmente caiu. Eu perdi minha mãe. E nenhuma casa no mundo vale isso. Lágrimas escorriam livremente agora pelo rosto de Patrícia. Mãe, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que agi de forma imperdoável. Mas estou te implorando, não como alguém que precisa de um teto sobre a cabeça, mas como uma filha que finalmente entendeu o valor do que tinha e jogou fora. Me dá uma chance de provar que mudei, de provar que aprendi. Beatriz se levantou e foi até a janela, ficando de costas para Patrícia por vários minutos. O silêncio era ensurdecedor. Finalmente ela falou, sua voz baixa, mas firme. Eu vou te ajudar, mas não da forma que você espera, e com condições muito claras. Quero que você entenda uma coisa. Eu não sou mais a mãe que aceita qualquer tratamento só para manter a família unida. Eu aprendi a me valorizar, a me respeitar. E se você quer fazer parte da minha vida de novo, vai ter que aprender a fazer o mesmo. Patrícia assentiu vigorosamente, limpando as lágrimas. Qualquer condição, mãe. Qualquer uma. Então senta e escuta bem o que vou dizer. Beatriz sentou-se novamente na poltrona, cruzou as mãos no colo e olhou diretamente nos olhos da filha. O peso daquele olhar fez Patrícia se sentir pequena, como uma criança sendo repreendida. E, de certa forma, era exatamente isso que estava acontecendo. Primeiro, quero que você entenda algo fundamental. Começou Beatriz, sua voz firme, mas não cruel. Quando você me disse que eu atrapalhava, que estava na hora de eu sair, algo se quebrou dentro de mim. Não foi só mágoa, Patrícia. Foi uma revelação. Percebi que passei a vida inteira me anulando pelos outros. Pelo seu pai enquanto estivemos juntos. Por você depois que ele foi embora. Sempre colocando as necessidades de todos acima das minhas. Patrícia abriu a boca para falar, mas Beatriz levantou a mão, pedindo silêncio. Deixa eu terminar. Essa casa que você tanto cobiçava, eu nunca gostei de verdade dela. Era grande demais, cara de manter, cheia de memórias ruins do seu pai. Mas mantive porque era a casa da família, porque achei que você e Rodrigo teriam boas lembranças dela. Sacrifiquei o que eu queria pelo que achava que vocês precisavam. Ela gesticulou ao redor do apartamento. Esse lugar aqui, esse é o primeiro lugar que é verdadeiramente meu. Que escolhi porque eu quis, decorei do meu jeito, onde acordo todo dia e penso, isso é meu. Você não tem ideia do quanto isso significa. Mãe, eu... Ainda não terminei. Beatriz se inclinou para a frente. Você quer saber quanto eu recebi pela casa? 780 mil reais. Gastei 220 mil neste apartamento. Sobrou muito dinheiro, Patrícia. Dinheiro suficiente para te ajudar, para te dar entrada num apartamento, para facilitar sua vida. Os olhos de Patrícia se encheram de esperança, mas Beatriz balançou a cabeça. Mas não vou fazer isso. Eu entendo. Patrícia sussurrou, tentando esconder a decepção. Não, você não entende. Não vou te dar dinheiro porque você precisa aprender a conquistar as coisas sozinha, como eu tive que aprender. Você tem 32 anos, é enfermeira formada, tem um bom emprego. Você é perfeitamente capaz de se virar sozinha. Só nunca precisou porque sempre teve tudo de mão beijada. Beatriz pegou uma pasta que estava na mesinha ao lado e tirou alguns papéis. O que eu vou fazer é o seguinte. Encontrei um apartamento pequeno para alugar, a 10 minutos do hospital onde você trabalha. Kitnet, um quarto só, mas limpo, seguro, num bairro decente. O aluguel é R$ 1.200 por mês. Patrícia engoliu seco. Era quase metade do seu salário. Vou pagar os 3 primeiros meses de aluguel para você, continuou Beatriz. E vou ser sua fiadora. Isso te dá 3 meses para se organizar, juntar dinheiro, aprender a fazer um orçamento,
a viver dentro das suas possibilidades. Depois disso, você se vira sozinha. Obrigada, mãe. Obrigada mesmo. Eu ainda não terminei as condições. Beatriz colocou os papéis de volta na pasta. Durante esses 3 meses, você vai vir aqui todo domingo para almoçar comigo. Não porque eu preciso de você, mas porque você precisa reaprender o que é ser uma filha. Vamos conversar. Você vai me contar sobre sua semana e eu vou te contar sobre a minha. Como uma família de verdade faz. Patrícia assentiu, lágrimas escorrendo. E tem mais. Você vai fazer terapia. Não é sugestão, é condição. Porque o que você fez comigo não foi só um erro pontual, foi sintoma de algo maior. Você precisa trabalhar sua empatia, sua gratidão, seu senso de entitlement. Já até escolhi uma psicóloga boa, a doutora Mariana. Vou pagar as primeiras 8 sessões. Depois, você assume. Eu vou, mãe. Vou fazer tudo o que você mandar. Beatriz suspirou, e pela primeira vez desde que Patrícia chegou, sua expressão suavizou um pouco. Eu não quero que você faça o que eu mando, Patrícia. Quero que você faça porque entende que precisa. Essa é a diferença. Eu entendo. Eu realmente entendo. E uma última coisa, talvez a mais importante. Nosso relacionamento vai ser reconstruído devagar, com limites claros. Você não tem mais uma chave da minha casa. Não pode aparecer sem avisar. Não pode presumir que estou disponível sempre que você precisar. Eu tenho minha vida agora. Estou fazendo aulas de inglês, aulas de pintura, viagens que sempre quis fazer. Você vai ter que respeitar meu tempo e meu espaço. Cada palavra era necessária. Patrícia sabia disso. Vou respeitar, mãe. Prometo. Beatriz estudou o rosto da filha por um longo momento, procurando sinais de sinceridade. Por que você acha que eu estou fazendo isso? Por que não te deixei simplesmente me virando sozinha? Patrícia pensou cuidadosamente antes de responder. Porque apesar de tudo você me ama. E porque quer que eu seja uma pessoa melhor. Parcialmente certo. Eu te amo, sim. Você é minha filha. E isso não muda por mais que você tenha me machucado. Mas o principal motivo é que eu acredito em segundas chances, quando são merecidas. Estou te dando essa chance não porque você pediu, mas porque vi lágrimas genuínas nos seus olhos. Vi arrependimento real, não só desespero. Beatriz se levantou e foi até a cozinha, voltando com um envelope. Aqui está o contrato de aluguel, o endereço do apartamento e um cheque para os 3 primeiros meses. A chave está com a administradora do prédio. Você pode se mudar amanhã se quiser. Patrícia pegou o envelope com mãos trêmulas. Mãe, eu não sei como agradecer. Não me agradeça com palavras. Me agradeça sendo uma pessoa melhor. Sendo a filha que eu sempre sonhei ter e que sei que existe dentro de você, em algum lugar sob todo esse egoísmo. Vou ser, mãe. Juro que vou. Beatriz caminhou até a porta, sinalizando que a conversa estava chegando ao fim. Espero que sim, Patrícia, porque essa é sua última chance. Se você voltar a me desrespeitar, a me tratar como menos do que mereço, não haverá terceira oportunidade. Está claro? Está claríssimo. Na porta, Patrícia se virou e, hesitante, abriu os braços. Posso te abraçar? Beatriz hesitou apenas 1 segundo antes de aceitar o abraço. Era breve, ainda tinha uma rigidez que não existia antes, mas era um começo. Domingo, 12:00, disse Beatriz quando se separaram. Não se atrase. Não vou. Obrigada, mãe. Por tudo. Por essa chance. Por não ter desistido de mim. Por me ensinar a lição mais dura, mas mais necessária da minha vida. Enquanto Patrícia esperava o elevador, olhou para trás e viu a mãe ainda parada na porta. Naquela mulher elegante e confiante, ela mal reconhecia a mãe submissa e sempre disponível que conhecera a vida toda. E pela primeira vez, em vez de ressentimento, sentiu orgulho. Sua mãe tinha se tornado a mulher que sempre deveria ter sido. E Patrícia tinha aprendido, da forma mais dolorosa possível, que respeito e gratidão não são opcionais. São essenciais. 6 meses depois, Beatriz estava na varanda do seu apartamento, regando as plantas que tinha comprado recentemente, quando o interfone tocou. Era domingo.
meio-dia em ponto. Sorriu ao olhar o relógio. Patrícia havia aprendido pontualidade, pelo menos. Pode subir, filha. Nos últimos meses, muita coisa tinha mudado. Os almoços de domingo tinham se tornado um ritual sagrado para ambas. No começo, tensos e cheios de silêncios desconfortáveis, mas gradualmente mais leves, mais genuínos, mais parecidos com o que uma relação entre mãe e filha deveria ser. A porta se abriu e Patrícia entrou carregando uma sacola. Oi, mãe. Trouxe sobremesa hoje. Aquele bolo de cenoura que você gosta. Você fez? Beatriz perguntou surpresa. Patrícia nunca tinha sido de cozinhar. Fiz sim, a doutora. Mariana sugeriu que eu aprendesse a fazer coisas com as próprias mãos, que parasse de sempre comprar ou esperar que outros fizessem por mim. Ela fez uma careta. Queimei os 3 primeiros, mas esse aqui ficou decente. Beatriz pegou a sacola e foi para a cozinha, Patrícia seguindo atrás. Nos últimos meses, tinha observado mudanças sutis mas significativas na filha. Ela estava mais magra, não doente, mas como quem tinha aprendido a cozinhar suas próprias refeições e fazer escolhas mais saudáveis. O cabelo estava mais simples, sem os tratamentos caros de antes. As roupas eram mais básicas, mas bem cuidadas. Como foi a semana? Beatriz perguntou, enquanto terminava de preparar o almoço. Puxada. Fizeram corte de gastos no hospital e meu turno aumentou 2 horas. Mas o lado bom é que vou receber hora extra. Patrícia pegou os pratos para colocar na mesa sem precisar que pedissem. Outro pequeno sinal de mudança. E consegui economizar o suficiente para pagar o aluguel dos próximos 2 meses. Estou criando uma reserva de emergência, como você sugeriu. Estou orgulhosa de você, filha. Patrícia parou o que estava fazendo, olhos marejados. Mesmo após 6 meses, ainda se emocionava quando recebia a aprovação da mãe. Obrigada, mãe. Isso significa muito. Durante o almoço, conversaram sobre assuntos cotidianos. Beatriz contou sobre sua viagem para Búzios que tinha feito na semana anterior. A primeira viagem de férias em anos. Patrícia falou sobre uma colega de trabalho que estava passando por problemas familiares e como ela tinha se oferecido para ajudar. Sabe o que a doutora Mariana me disse essa semana? Patrícia comentou enquanto comiam. Que eu tinha desenvolvido um senso de entitlement porque nunca precisei lutar por nada. Que você me deu tudo tão facilmente que eu achava que o mundo me devia as coisas. E você concorda? Totalmente. Eu olho para trás e vejo o quanto fui mimada. Não no sentido de ter coisas materiais, mas mimada de nunca ter que enfrentar consequências reais. Você sempre me protegia, sempre arrumava meus erros, sempre estava lá para me pegar quando eu caía. Eu só queria que você não sofresse como eu sofri. Beatriz disse suavemente. Eu sei, mãe. E eu te amo por isso. Mas no processo, me tornei uma pessoa que não sabia valorizar nada porque nunca tinha perdido nada. Até que perdi você. Patrícia limpou uma lágrima que escapou. E essa foi a perda que finalmente me acordou. Após o almoço, foram para a sala tomar café. Patrícia tinha trazido fotos no celular do seu apartamento. Ela havia pintado as paredes, comprado alguns móveis usados mas em bom estado, decorado com plantas e quadros simples. Está ficando aconchegante, Beatriz comentou, genuinamente impressionada. Você tem jeito para decoração. Aprendi com a melhor. Patrícia sorriu. Lembra como você sempre deixava a casa bonita mesmo sem ter muito dinheiro? Agora entendo o orgulho que você sentia em criar um lar com as próprias mãos. Beatriz serviu o café e cortou o bolo de cenoura que Patrícia tinha feito. Estava um pouco seco, mas tinha gosto de amor e esforço genuíno. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Patrícia disse depois de um momento de silêncio. Claro. Você já me perdoou de verdade? Ou ainda está só tolerando minha presença? Beatriz colocou a xícara de café na mesa e olhou diretamente nos olhos da filha. No começo era tolerância mesmo. Eu te ajudei porque sabia que era o certo a fazer. Mas meu coração ainda estava machucado demais para perdoar de verdade. Mas com o tempo, vendo o seu esforço genuíno, suas mudanças reais, o perdão foi vindo naturalmente. E agora? Agora eu te perdoei. Não esqueci. Nunca vou esquecer aquelas palavras que você disse. Mas perdoei porque vejo que você realmente mudou. Não é só da boca para fora. É de verdade.
Patrícia soltou um suspiro de alívio que parecia estar segurando há meses. Não sei o que eu faria se você dissesse que não. Mas vou te dizer uma coisa. Beatriz continuou, sua voz firme e mais gentil. Nosso relacionamento nunca vai ser exatamente como era antes. Não pode ser. Porque antes eu me anulava por você. E agora aprendi a me valorizar. Os limites que estabeleci vão continuar. Você entende isso? Entendo. E não quero que seja como antes. Antes eu tinha uma mãe submissa, que eu podia pisar sem consequências. Agora tenho uma mãe forte que me respeita o suficiente para me ensinar a ser uma pessoa melhor. Prefiro 1000 vezes essa versão. Elas ficaram conversando até o final da tarde. Patrícia contou que tinha ido a um encontro. Um médico do hospital que a tinha chamado para tomar café. Nada sério ainda, mas ele é legal. E o melhor. Quando eu contei que moro numa kitnet e que estou reconstruindo minha vida, ele não fugiu correndo. Disse que admira pessoas que têm coragem de recomeçar. Esse parece promissor. Beatriz sorriu. Vou com calma dessa vez. Aprendi que não preciso de alguém para me completar. Preciso primeiro estar completa sozinha. Quando o sol começou a se pôr, Patrícia se despediu. No abraço de despedida, Beatriz sentiu que era diferente dos primeiros abraços. Tinha mais calor, mais conexão genuína, menos culpa e obrigação. Até domingo que vem, mãe? Até domingo. Mas essa semana você escolhe o cardápio. Então prepare-se para a minha lasanha. Estou ficando boa nisso. Depois que Patrícia saiu, Beatriz voltou para a varanda e sentou-se na sua poltrona favorita, observando o pôr do sol colorir o céu de laranja e rosa. Pegou o livro que estava lendo, um romance em inglês, colocando em prática as aulas que tinha tanto orgulho de fazer. Pensou em como sua vida tinha mudado drasticamente naqueles 6 meses. A venda da casa, que poderia ter sido apenas um ato de vingança, tinha se transformado em um catalisador de transformação para ambas. Ela tinha aprendido a se valorizar, a viver para si mesma, a estabelecer limites saudáveis. E Patrícia tinha aprendido gratidão, humildade e o valor do esforço próprio. Seu celular vibrou com uma mensagem de Rodrigo. Como foi o almoço com a Mana? Bom, ela está evoluindo, respondeu. E você, mãe, feliz? Beatriz olhou ao redor do seu apartamento, pensou nas aulas que fazia, nas viagens que planejava, nos amigos novos que tinha conhecido, na liberdade de viver sem se anular. Muito feliz, filho. Pela primeira vez em décadas, muito feliz. E era verdade. Às vezes, pensava Beatriz, precisamos perder tudo para ganhar a nós mesmos. E às vezes, as pessoas que mais amamos precisam nos perder para aprender a nos valorizar. No final, ambas tinham perdido e ganho. E dessa perda mútua, tinha nascido algo novo. Um relacionamento baseado em respeito mútuo, limites saudáveis e amor verdadeiro, não em obrigação ou conveniência. Era um final feliz? Talvez não no sentido tradicional, mas era um final real, honesto e, acima de tudo, merecido.